Bom, nós temos novamente a honra de receber aqui nos estúdios da Diário TV o prefeito de Magé, Nestor Vidal. Nós vamos falar um pouco sobre a situação do município e vamos falar também um pouco, dessa relação da crise econômica vivida pelo nosso estado e como os municípios estão enfrentando esse grave problema. Nestor, primeiro, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Veio conhecer as nossas novas estruturas, Seja muito bem-vindo. E eu vou começar, evidentemente, te perguntando a respeito desse estado caótico, que o estado do Rio de Janeiro está vivendo hoje economicamente. Nós temos aí várias notícias a respeito de problemas vividos na questão do pagamento do funcionalismo, dos aposentados, dos pensionistas. Como é que o município encara, A gente sabe da dependência dos municípios por essa questão do estado, mas como é que o município encara um momento desse, como organizar a gestão para poder enfrentar um problema como esse, Nestor? Bom dia, agradeço essa oportunidade novamente de estar aqui visitando, parabenizar ao grupo por esse investimento, um belo estúdio. Eu fico muito contente de ver um grupo empresarial investindo em Teresópolis, investindo na informação. É fundamental para nós, teresopolitanos e da região, poder ser contemplado com algo dessa natureza. Parabéns. Obrigado. E fico muito contente de voltar, retornar aqui para poder falar um pouquinho para a população, para todo o teresopolitano, para os nossos amigos da região, desse momento que nós vivemos no país, que é de extrema importância, de extrema gravidade, em que todos nós devemos nos esforçar cada dia mais para superar esse momento. Nós estamos vendo essa crise política, econômica e posso até dizer jurídica também. Existe alguns viés jurídicos em que a gente tem esperança de que essas questões sejam definidas o quanto mais rápido. Nós, como gestores de município, devemos estar focados que é um momento em que nós temos que nos esforçar muito na gestão dessa máquina pública, nessa máquina que na maioria dos municípios brasileiros é dependente de repasses federais e estaduais. E quando você vê a federação, o país quebrado, gastando mais do que tem, quando você vê o Estado atrasando o pagamento e não cumprindo com aqueles contratos que foram firmados, certamente o município é a ponta. O município sofre muito mais, porque o Estado ainda tem outras circunstâncias, outras receitas, e o município vive em função dos seus impostos municipais, que não são suficientes para nenhum tipo de investimento, e tem que fazer tudo funcionar. Quando o município ainda tem que arcar com pagamentos de gestões passadas, de prejuízos e de situação no vermelho para ser solucionada, nesse atual momento, sinto informar, é quase impossível. Quase impossível, fazer. Não tem dinheiro mesmo, Nestor? Não tem dinheiro e os repassos, como os municípios, fundo de participação municipal, verbas da saúde, verba da educação, royalty, tudo isso diminuiu. Eu tenho me esforçado muito lá no município de Magé e já estava prevendo uma situação dessa gravidade, onde a gente começou a ajustar a máquina, tentando diminuir o dinheiro gasto com contratações, dinheiro gasto em investimentos, para que pudesse chegar agora no final do ano numa situação difícil, mas pelo menos tendo os servidores recebendo os salários e numa esperança da gente poder fazer um planejamento para 2016. Agora, Nestor, é exatamente isso que eu queria te perguntar. A gente sabe que a gente recebeu aqui alguns economistas falando sobre a situação e quase todos disseram que, na verdade, o problema foi falta de planejamento mesmo, Você falou, você tocou num ponto importante, você vislumbrou essa possibilidade de uma crise mais aguda e se planejou para que os seus servidores pudessem ter recebido, como aconteceu, A Prefeitura de Magé está em dia com os seus servidores. Esse planejamento, essa gestão, ela necessita realmente esse caráter social, de preocupar-se realmente
com as coisas que são necessárias para o município, e aí o servidor talvez seja, né, o ponto principal de um município, né? Sem os seus servidores municipais, o município realmente não consegue andar, não consegue fazer nada. Essa questão social, você levou em consideração para poder fazer esse planejamento? Muito, muito. A gente juntou a nossa equipe, agora com todo o planejamento. Às vezes eu fico até fazendo reflexões com a nossa equipe, da política no país e tudo, em que em algum momento se diz que uma pessoa para ser prefeito do município, basta se candidatar, os requisitos não são tão, as exigências não são tão grandes, e aí depois que a gente entra no cargo, eu posso garantir para você, em momento nenhum da minha vida foi tão necessário todo o meu conhecimento para poder enfrentar a tua bagagem histórica. Essa dificuldade, né, que é nos convênios, nas prestações de conta, no planejamento, porque você faz um planejamento e que, de repente, ele sofre uma queda da sua receita sem que você esperasse. Né? Aí aconteceu a questão da Petrobras. Os problemas da Petrobras impactam imediatamente na receita do município. Esse município que recebe royalties. A cotação do petróleo caiu. Olha o royalties caindo outra vez. O ISS diminui, porque não se vende tanto. A economia... Então, você tem que ter alguma coisa de conhecimento muito profundo para tentar ver uma equipe atuante, uma equipe que conheça o município, uma equipe que esteja na rua. Então, nós chegamos em dezembro com muitas dificuldades. Temo muito por 2016, porque é um ano eleitoral, mas olha, 2015 foi um ano assim que nós aprendemos muito com as dificuldades. Então, já estou reunindo a equipe toda, agora em dezembro e novamente em janeiro, para nós trabalharmos com orçamento, porque lá em Magé nós temos uma dificuldade mensal, que além de tudo, de todos os compromissos para a máquina funcionar, a gente paga 3 milhões todos os meses de dívidas de gestões passadas. Isso é como se a gente fizesse uma grande obra todo mês e resolvesse um problema de um bairro, gastasse 3 milhões todo mês, mas nós jogamos esse dinheiro para pagar compromisso que gestões passadas não cumpriram, né? E nem foi a justiça e os órgãos controladores não foram eficazes naquele momento de se cobrar a gestão. Então, hoje, nesse momento, na melhoria dos órgãos de controle, a atual gestão é obrigada a efetuar esses pagamentos. Mas o planejamento é fundamental. Nós precisamos saber para onde nós vamos, o que nós queremos, porque senão vamos ficar perdidos e à mercê de verbas que não chegam. É verdade, as verbas não estão chegando. Nestor, tocar num ponto delicado, você também, a gente fala de uma crise política, né, no país, mas você também vive uma crise política, né, no município de Magé, inclusive uma crise política sem igual no município, né? Nós tivemos lá o seu vice se afastando e em conluio ali com os vereadores, né, com uma base de vereadores, tentando iniciar um processo de cassação do prefeito Nestor Vidal. Como é que você vê esse processo político, essa crise política que você vive também em Magé? Então, além dessa questão toda administrativa e gerencial, essa questão política é uma situação muito diferente na minha vida e muito difícil de levar. Nós vivemos momentos lá de uma crise muito importante na política do município e sem precedentes. O que acontece? O vice-prefeito, que foi vice-prefeito no meu primeiro mandato, no segundo, demonstra uma insatisfação. Essa insatisfação, ao meu ver, foi principalmente pelo partido que ele faz parte, que eu também faço parte, não escolhê-lo para ser o meu substituto natural. Isso deixou ele muito enfesado e ele faz um movimento em parceria com o presidente da Câmara e renuncia o mandato. Tudo bem, é uma insatisfação partidária, entendido dessa forma. Sim. Penso que não tenha sido apenas isso, mas vou entender dessa forma. Qual é o movimento que vem logo a seguir dessa renúncia? Se faz a renúncia numa sessão da Câmara,
que, digo novamente, de forma irregular, usando da tribuna 2 vereadores de forma não está na ordem do serviço, e fala, e quando termina de falar, o presidente encerra a sessão, não permitindo nem o debate dos vereadores que estavam presentes, e de repente sai todo mundo para um retiro que ninguém sabe por quê. Ficam todos incomunicáveis, não se fala com os vereadores. Eu tinha, dos 17, 14 vereadores que estavam votando com o governo, com as mensagens do governo, e de repente saem todos em retiro e voltam na sessão seguinte para abrir comissão processante para afastar o prefeito. Muito estranho, e isso causou uma instabilidade política. Sim. Porque eles imaginavam que faria a processante e 15 dias depois o presidente da Câmara já estaria representando o prefeito seria afastado e ele já estaria no cargo. Isso cria uma instabilidade política e a população ficou muito atenta em relação a esses movimentos, tanto que, de forma também inédita, muitas pessoas da população foram à Câmara para protestar. Sim, contrárias ao movimento, né? Essa manobra que Sim. não é uma manobra democrática, porque a Câmara deve exercer, eu sempre defendo, seu papel fiscalizador, claro. E a gente não vê nada disso, tá? As nossas contas estão lá, aprovadas para serem agora analisadas pela Câmara. Se fosse de forma natural, caberia o quê? A Câmara se deter na análise das contas que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, ver se no olhar deles tivesse alguma coisa irregular ali, e daí sim, num segundo tempo, abrir um processo, se julgasse necessário, para afastar até o prefeito. Não penso que tenha motivo para que o prefeito seja afastado, mas esse movimento político, a estrutura política do nosso país, nós aqui de Teresópolis também conhecemos bem, a Câmara tem um poder muito grande, tanto para afastar, quanto também para permanecer com o gestor do município. Estamos tentando abrir um canal de negociação, tem sido muito difícil, estamos indo procurar também o caminho jurídico, já que é nítido um movimento pura e simplesmente de afastar o prefeito e dar esse poder para o grupo de vereadores. E aí, Anderson, por que isso acontece? O que acontece? Porque poderia alguém perguntar assim, mas prefeito, e por que essas coisas acontecem? É o compromisso que todos têm que ter, o gestor municipal tem que ter, porque essa foi a bandeira minha de rua, quando eu fui fazer campanha, quando eu fui nas ruas, pedi o voto, porque eu andei todas as ruas de Magé pedindo voto, e fiz sempre o discurso de que a máquina pública, de forma nenhuma, pode ser usada em processo político. Eu não permito, de forma alguma, que essa máquina seja usada. A direção de um PSF, que lá tem 61, tem que ser um enfermeiro. A direção de um colégio, e lá tem 100 colégios grandes, tem que ser exercida por uma professora formada e capacitada para ser diretora, e não por cabos eleitorais, por líder comunitário, porque o líder comunitário a gente respeita, mas ele tem que ficar lá na comunidade, vendo o interesse, fazendo o que ele tem que fazer, mas não estar à frente da gestão pública e fazer daquele cargo um movimento que possa obrigar a determinados grupos a votar em vereadores ou prefeitos. Eu sou contra nisso. Então, chega esse ano agora, que é um ano de eleição, essa minha colocação, essa minha vontade de manter a democracia no município de Magé, bate de frente com o interesse desses grupos que desejam usar a máquina para que os objetivos deles sejam atingidos. Então, essa crise política é decorrente da vontade da Câmara se apoderar da máquina pública e usá-la
para os seus objetivos políticos. Quer dizer, voltar a fazer isso, né, Nestor? Já que não permite. Magé foi um exemplo para o Brasil inteiro de um mau uso, né, da gestão pública para o bem político, né, para o mal político, na verdade, né? Então, realmente você já chegou lutando contra essa cultura, né, de usar a máquina política. E essa questão é, assim, é inegociável para mim. Eu não negocio isso em forma alguma. A gente acha que o vereador tem sim o direito de pedir obra para a sua comunidade, ele tem sim trabalho de fiscalização, até de fazer indicação tem, mas que indique pessoas qualificadas que possam concorrer. Eu já fiz um movimento administrativo em Magé que vai impactar muito nessa campanha agora de 2016. E qual foi ele? Depois de muitos anos, eu fiz um concurso público em Magé, em que eu coloquei na máquina pública 4.000 servidores concursados, em todos os segmentos. Para quê? Para não permitir exatamente que fosse uma máquina, para você ver, 4.000 servidores é quase o número de funcionários que tem em Teresópolis. Eu já coloquei para que ele tenha a certeza de que ele é um funcionário concursado, efetivo e que tem como objetivo apenas atender o contribuinte. Sem compromisso com quem indicou. Sem o compromisso com quem indicou. É verdade. E essas coisas vão impactar isso agora. Então, essas situações eu não negocio. Magé tem que começar a ter, e a gente tem conseguido isso, ter a democracia plena, né? Quando eu cheguei lá, Magé era a referência de assassinatos de políticos no país. Magé, quando eu tomei posse, tinha um histórico recente, naquela época, de 10 assassinatos de políticos. Desde que eu sou prefeito, essas coisas não têm acontecido lá, porque a gente tem a dignidade e trata as coisas com respeito e sem negociatas, com tudo dentro da lei, que a gente possa ocorrer. Mas em política, existe muito a questão, hoje na era do Facebook, na era do WhatsApp, se espalha as coisas, a gente continua indo na prefeitura, todos os dias, trabalhando, almoçando no comércio, indo ver as obras, circulando em todos os lugares, recebendo muitas reclamações, porque é uma cidade que tem muitos problemas e que a gente só está iniciando, ainda vai ser preciso umas 10 gestões para colocar Magé num nível adequado, mas nós estamos lá recebendo reclamações, sugestões e elogio na rua, trabalhando diretamente com as pessoas. Então aquelas críticas de que o Nestor está isolado, que não está sendo bem recebido pela população, não existe, né? Nestor, vou aproveitar novamente a tua grande experiência na área de saúde, né? A gente sempre fala desse assunto porque, afinal de contas, até o Teresopolitano te conhece muito bem por sua eficácia, né, e pela sua qualidade na questão da saúde. E nós temos aí, evidentemente, o município de Magé se destacando, principalmente na construção de novas unidades, né? A gente falou da área do PSF, né, com uma cobertura muito maior do que é exigida, inclusive, pelo Ministério da Saúde, o que é realmente um fato a ser enaltecido, porque é muito difícil mesmo, mas a construção de novas unidades foi uma coisa que tem marcado realmente a tua gestão. Tive a oportunidade de receber o teu secretário de saúde aqui e a gente bateu um papo sobre essa questão das novas estruturas e como essas novas estruturas te permitiram esse planejamento, né, de chegar nas comunidades e de tirar, né, desafogar as grandes unidades. Queria que você falasse um pouco sobre essa tua escolha, né, de trabalhar bem a saúde nas comunidades para poder desafogar a gestão como um todo. Para a gente deixar bem claro, vamos comparar Teresópolis com Magé. A saúde de Teresópolis, ela tem uma estrutura de complexidade muito superior à de Magé. Teresópolis tem hospitais de referência, hospitais bem equipados, um corpo clínico, um corpo de funcionários muito capacitado que se investiu por décadas. Vamos ver a construção do Hospital São José, nós vamos ver que a comunidade ajudou essa construção, né? Nós vamos ver o Hospital das Clínicas, a Prefeitura ajudou a construção daquela época. Então, Teresópolis está muito à frente na complexidade da saúde, da medicina, da prestação de serviço. O que está acontecendo em Magé? Quando se
num momento eu consegui diagnosticar em Magé que Magé não é uma referência de alta complexidade, até porque o Estado coloca Magé como um município de média complexidade, não é como Teresópolis, que tem alta complexidade. A gente tentou, então, nessa média complexidade, oferecer à população um serviço que pudesse contemplar. Nós temos 6 distritos em Magé, e para você ter uma ideia, nós temos 7 portas de entrada 24 horas. Quer dizer, a população de todos os distritos tem uma unidade funcionando 24 horas, para qualquer momento que passar mal, ele ser atendido. Nessa média complexidade, ele pode ser atendido, ele pode ser internado. Se for uma emergência de alta complexidade, nós temos que recorrer à referência do Estado, que vai providenciar a transferência à oferta de vaga. Mas entendemos, e essa foi o grande ganho de Magé, foi esse, que quando nós chegamos lá, os profissionais não queriam trabalhar em Magé porque tinham dificuldade em receber o salário. Só queriam trabalhar, os médicos só queriam trabalhar se recebessem o salário na frente. A gente estava sempre fazendo um cheque para ele dar plantão. E quando a gente criou essa credibilidade e a garantia que eles fossem receber, nós começamos a dar a normalidade para que a população se sinta acolhida nessas unidades. Penso que esse ganho para Magé foi significativo. Né? A gente está colocando hoje, chegamos no momento em que esse atendimento nas comunidades e as referências dos 24 horas e dos hospitais tem contemplado a população de Magé satisfatoriamente. Há reclamações, sempre há reclamações. Que tipo de reclamação? A reclamação é que eles gostariam de ter um especialista de uma determinada área, queria ter um número de pediatras maior do que a gente consegue contratar em Magé. Mas essa crise de profissionais da saúde, ela é uma crise brasileira, é uma crise do nosso Estado, é uma crise em que a gente não consegue, um neurocirurgião, um pediatra para você colocar em todas as unidades que você tem. Então, você vai em busca do mercado para contratar, e esses profissionais, a cada dia, têm os valores muito acima do que o próprio município tem a capacidade de pagar. Então, nós temos um problema, que é isso a ser administrado. A população continua pedindo e solicitando mais profissionais, mas hoje nós temos 61 PSFs em várias comunidades espalhadas e 7 portas de entradas 24 horas e 4 hospitais de porta aberta também, né, que é um desses de porta aberta 24 horas, que pode internar as pessoas e prestar aquela assistência até no paciente grave, a tempo dele ser socorrido e transferido para uma unidade de referência. Penso que nós caminhamos muito nessa média complexidade. Eu acho que Magé não tem, na política do Estado, transformá-lo em um município de alta complexidade, mas essa de média complexidade a gente está caminhando, possivelmente até no ano que vem, ter isso funcionando em um momento em que você liga a televisão de manhã, na hora do almoço e de noite, e as reclamações de saúde em todo o Brasil é generalizado. Eu acho que Magé tem sem dúvida tem sido um destaque. A saúde sentido de Magé realmente é um destaque, e inclusive tem recebido destaque da mídia nacional, mostrando realmente essa prestação de serviço eficiente. Nestor, para a gente finalizar, nós estávamos conversando aqui, né, antes desse bate-papo, de que 2015 foi realmente um ano muito difícil, mas que 2016 possivelmente tende a ser até um pouco mais complicado, por questões de cenários políticos, né, ano de eleição, ano de retomada de crescimento em alguns momentos, não se sabe como é que vai ficar essa situação da saúde financeira do nosso país, enfim, um ano de muitas incertezas. Para o gestor municipal, Nestor Vidal, o que é preciso pensar, planejar para que 2016 não seja realmente um ano
mais difícil do que o já muito difícil 2015? Eu penso que para os gestores municipais é um momento em que se deve investir muito na qualidade dos serviços, investir nas pessoas, investir no funcionalismo, investir nessa prestação de serviço e não, como a gente diz, não fazer graça, não fazer nada que possa impactar na receita que já está muito comprometida até com o pessoal. Acho difícil algum município não ter aí mais de 50% de sua receita já atrelada ao pagamento pessoal. Se tem dívida, então, já vai ultrapassar isso. Então, tem que separar bem o que vai ser possível fazer, não pensar que é um ano de eleição, que eu vou investir tudo e depois eu vou ver como é que fica, porque isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Ele tem que saber, vamos terminar nossa gestão, vamos ver nossos órgãos, nossos acompanhamentos, vamos ver da onde a gente pode tirar mais receita de forma honesta para o município, fazer campanhas para todos se regularizarem, tentar chamar a comunidade para ver, porque essa crise impacta no seu vizinho, impacta no comércio, impacta na escola, impacta no condomínio. Quando um município do interior, que é responsável por fazer toda a economia daquela região funcionar, certamente a maioria dos municípios brasileiros é o maior empregador do município, se ele não tiver a consciência de que isso precisa ser aberto para todo mundo, esse ano não termina bem na maioria do município. E quem pensa que virá um milagre, esse milagre não acontecerá. Esse milagre é exatamente a gente se esforçar na gestão para superar essa série de dificuldades que estão interpostas por aí para serem vencidas. Nós vamos ter muita dificuldade para terminar. Eu penso hoje que janeiro e fevereiro serão os meses fundamentais para quem deseja chegar a dezembro. Quem errar nesses 2 primeiros meses, certamente vamos ter um final do ano que vem, um ano de 2016, terminamos assim em tese em outubro. Em outubro para tudo, porque não se tem mais dinheiro para pagar nada. Ou se faz uma economia agora, chama todo mundo para ajudar, ou então nós vamos ter muita dificuldade. E essa questão de eleição, eu não sou candidato à reeleição, até porque eu já sou reeleito. Isso é uma coisa positiva para mim. Eu não estou muito preocupado com essa questão de momento político. A maioria dos gestores que estão na prefeitura, que desejam ser reeleitos, eu penso que terão muita dificuldade, porque a verba de investimento e para atender algumas comunidades, elas simplesmente desapareceram. Vai ter que fazer o que tem funcionar bem. Ou seja, vai exigir realmente a seriedade que é necessária para o gestor público, ou seja, gerir com responsabilidade, com planejamento e sem as famosas gracinhas, né, que a gente vê principalmente no começo de ano, com, enfim, aquelas questões de festas e falta de planejamento que a gente tem. Nestor, quero agradecer demais a tua presença aqui hoje. É sempre importante a gente pegar um pouco dessa experiência pública do Nestor, né, que já é um parceiro aqui do grupo já desde a época do HCT. A gente sempre em parceria, sempre pegando um pouco da experiência dele para mostrar para o telespectador as coisas que acontecem, né? O Nestor está se despedindo lá da Prefeitura de Magé em 2016, mas com certeza poderá estar mais próximo de Teresópolis depois disso, né, Nestor? Com certeza vai estar mais por aqui, né? Eu sempre mantive a minha casa em Teresópolis e Magé. Eu não posso nunca, quando eu tenho essa oportunidade, quero pedir licença para você, para sempre mandar um abraço para todo mundo, da FESO, do Hospital das Clínicas, toda a comunidade, todos os amigos aqui da cidade, em que a gente tem sempre um contato quando se pode, mas eu estou me concentrando muito lá na cidade de Magé para terminar essa fase que não tem sido fácil. E retornar a viver como eu sempre vivi, em Teresópolis, em Magé, de uma forma como um cidadão comum, que sempre deseja a melhoria
da cidade, disso tudo, né? Um abraço para todos e em breve eu espero encontrar com todos aí para tomar um café e conversar sobre todos os assuntos possíveis. Um grande abraço. Obrigado, Nestor.